Campeonato Nacional de Enduro, quinta jornada para o Campeonato 2014 em Valpaços. Um traçado de 45 km com o piso bastante pedregoso, 3 troços cronometrados por volta, a saber, a Cross Test com cerca de 4 km na conhecida pista de motocross do Cabeço. Havia também a Enduro Test com 5 km na quinta do Pousadouro e Vilarandelo e junto à Fraga da Calvoa. Teve lugar a Extreme com 1 km e 200 metros. Refira-se que o paddock e o parque fechado tinham lugar no Largo da Feira, com as partidas e chegadas a acontecerem no multiusos de Valpaços. Estamos a ver imagens da zona envolvente desta quinta jornada do campeonato, uma organização dos perigosos Clube TT de Vilarandelo, que cederam estas imagens, uma bonita localidade que acolhe pela primeira vez uma prova de enduro. 107 pilotos estiveram presentes nesta antepenúltima jornada do Campeonato Nacional. Refira-se que a última jornada é dupla, 2 dias pontuáveis. Esteve presente aqui também, no Enduro, Miguel Oliveira, o piloto do Mundial de Velocidade. Decidiu fazer uma perninha, uma incursão por estes trilhos. Ficou apenas em 16º lugar na classe Verdes 1, mas ficou satisfeito por esta participação. Vamos a contas quanto aos troféus aqui em Valpaços. Na classe Verdes 1, o vencedor foi João Lourenço, ficou à frente de João Araújo por 44 segundos. Na classe Verdes 2, Gonçalo Gomes foi o vencedor aqui em Valpaços. O segundo classificado, Rui Almeida, ficou a uma distância de 23 segundos. Quanto aos veteranos, António Oliveira somou mais um êxito, está invicto até aqui no que toca à classe de veteranos. Ganhou com 57 segundos de vantagem sobre Albano Mota. Na classe Super Veteranos, Rodolfo Sampaio conseguiu sair vitorioso nesta quinta jornada. Ganhou, mas por pouco, a João Saraiva. 2 segundos e 4 décimos foi a distância em termos de tempo entre Rodolfo Sampaio, vencedor, e João Saraiva. Quanto aos mais jovens, da Enduro Cup, João Amado ganhou 2 minutos e 43 segundos sobre Tomás Clemente. Diz bem do andamento de João Amado em relação aos seus mais diretos adversários. E agora as senhoras, Rita Vieira continua a impor-se face a Flávia Rolo. Ainda continua a ser a grande vitoriosa nesta competição, o Enduro. O Nacional de Enduro tem vindo a ter Rita Vieira nas senhoras como vencedora, atrás Flávia Rolo e aqui em Valpaços, Sofia Porfírio foi a terceira classificada. Nesta prova em Valpaços, as penalizações por tempo tiveram um papel decisivo em termos de classificação. Por exemplo, na classe Open 2, Filipe Sampaio, para não variar, travou um duelo interessante com Diogo Valença. Acabaram separados no somatório dos tempos das especiais apenas por 96 centésimos de segundo. No entanto, cá vêm as penalizações. Filipe Sampaio registrou 8 minutos de penalização, Valença averbou 13, o que quer dizer que caiu para o terceiro lugar, subindo assim ao segundo posto Fernando Sousa com 11 minutos. Primeiro lugar então para Filipe Sampaio, o segundo Fernando Sousa, o terceiro lugar para Diogo Valença. Se na classe Open 2 o piloto Filipe Sampaio continua invicto nesta competição, na classe Open 1, à frente no campeonato, estava Jorge Leite, só que Jorge Leite desistiu antes do primeiro troço devido a um problema mecânico. Aqui também as penalizações tiveram influência, já que João Ortega teve menos penalização e por isso ganhou contra os 8 minutos de Carlos Pedrosa. Teve apenas 7 de penalização João Ortega e assim conseguiu ser o vencedor nesta quinta prova do campeonato. João Ortega ficou à frente de Carlos Pedrosa e o terceiro posto foi para Pedro Oliveira, este o mais veloz em 7 troços aqui em Valpaços. Nas classes de elite, o comandante do campeonato, Luís Correia, logo na abertura desta prova em Valpaços, cedeu 54 segundos. Ele que, no entanto, foi o mais rápido em 7 troços no somatório de tempos das especiais. Ele era, nessa altura, quarto classificado, desceu para o sexto com uma penalização de 7 minutos. Houve, de facto, muitas penalizações. O controle era muito apertado em termos de tempo. Todos os pilotos da Elite Open penalizaram variáveis entre os 4 e 7 minutos, reflexos evidentes depois na classificação final. Assim sendo, Lorenzo Santolino em Xerco foi o primeiro, percorrendo o traçado em 1 hora
hora 3 minutos e 11 segundos. Atrás dele, Gonçalo Reis em KTM a 1 minuto e 32. Joaquim Rodrigues foi terceiro em KTM também a 1 minuto e 44. Luís Oliveira, que veio fazer uma perninha ao Campeonato Português, corre em Honda, ficou a 2 minutos e 7. Na quinta posição, Mário Patrão em Suzuki e, como dissemos, o até ver líder do Campeonato Absoluto e da Elite 2, Luís Correia, não foi além do sexto lugar, com a sua beta 2 minutos e 55. O traçado de Valpaços tinha de facto algumas zonas com um grau de dificuldade maior, como aqui vemos, os pilotos com bastante dificuldade a atravessar este pequeno ribeiro, já que o piso molhado prejudicava e de que maneira a tração da moto. Depois da estreia de Valpaços no Campeonato Nacional de Enduro, a próxima prova, a penúltima jornada, vai acontecer em Águeda. É também um regresso a esta competição da cidade com tradições no motociclismo. Depois de Valpaços, o Campeonato Nacional de Enduro chega a Águeda. No regresso de Águeda, esta modalidade, também incluído no projeto Agita Águeda, que agitou de facto a cidade ao longo de vários dias. Foram 50 km a cumprir em 4 voltas, 3 para verdes veteranos, 2 voltas para senhoras superveteranos, Enduro Cup e também a classe Hobby. Chegámos aqui à Águeda com Luís Correia a liderar em termos absolutos e também na classe de Elite 2. No entanto, não está de facto resguardado. Se porventura Gonçalo Reis atacar e puder haver escorregadelas de Luís Correia, tudo se pode alterar. Há ainda 2 pilotos invencíveis, invictos nesta competição, edição 2014. Falamos da classe Elite 1, onde Joaquim Rodrigues continua a somar por vitórias as provas realizadas e Filipe Sampaio chega também aqui à Águeda depois de Valpaços, ainda invicto no campeonato deste ano. Na classe Open 1 a situação está mais equilibrada. Há 9 pontos de diferença apenas entre Carlos Pedrosa e Jorge Leite. Os 180 pilotos aqui presentes em Águeda tinham à sua espera 50 km de uma prova muito dura, piso seco, muitas pedras, a dificultar ainda mais a missão, o muito calor que se fez sentir. Quanto a especiais, a Enduro Teste tinha 4,5 km, ficava na zona industrial do Casarão, junto ao Crossódromo Internacional do Jica. A outra super especial, a Cross Test, tinha 3,5 km, ficava no Gato Preto, junto ao Espaço Saúde, em Águeda. E finalmente a Extreme, uma super especial com 1 km de extensão, no Parque dos Abadinhos. Para o muito público presente, outros pontos de interesse, onde bem se via o que é de facto o enduro português, eram a subida de São Macário, no Soto, ou então a Trialeira das Poldras, em Belasaima do Chão. Esta prova em Águeda foi organizada pelo 1001 Motor Clube de Águeda, com parceria da Agita Águeda, um evento que teve lugar vários dias naquela cidade e que premiou a música, os eventos de artesanato e culturais e que incluiu também este Enduro de Águeda, a penúltima jornada. Esta Agita Águeda deixou então a cidade com uma imagem bem colorida, como aqui podemos ver, maior proximidade com o público e os pilotos e, claro, os tradicionais guarda-chuvas com várias cores a deixar um colorido muito bonito para esta penúltima prova do campeonato deste ano. O centro nevrálgico desta prova foi o Cais das Laranjeiras, enquanto a zona de assistência e o paddock se encontravam entre a Junta dos Vinhos e o Largo Dr. Elísio Sucena. E foi por aí que passeámos e conversámos com alguns pilotos antes da prova começar. Jorge Leite, piloto da classe Open 1, ele teve um projeto novo, já que durante a semana anterior teve uma nova moto que, com a ajuda dos técnicos, adaptou. Ele gosta muito desta cidade, estava otimista quanto à prova e ganhar, claro, era o objetivo. Espero que o percurso não tenha grandes dificuldades e espero andar bem e sair daqui com um bom resultado. Gosto muito da cidade, já estive cá desde quinta-feira, tive a oportunidade de ver muita coisa e estou muito contente. Fábio Pereira foi também outro piloto que conversou connosco. Ele faz parte da Elite 1, já antevia um dia com muito calor e já previa algumas penalizações. De facto, aqui em Águeda houve muitas penalizações, sobretudo devido ao tempo, o controle era muito apertado. No entanto, o Fábio Pereira teve uma excelente opinião sobre as especiais, não só no que toca aos pilotos, mas também no que diz respeito ao público e à possibilidade de ver bem o que é o Enduro Nacional. O piloto ficou também muito agradado com o regresso do Enduro à cidade de Águeda. Espera-se um dia de muito calor, mas vou dar o meu melhor como de costume e tentar não penalizar, visto haver um percurso, um dos CHs vai ser muito apertado, e então vou tentar não penalizar e dar o meu melhor nas especiais para sair uma boa corrida, há quase certeza. Na minha opinião, a Enduro vai ser complicada em termos de pó,
por causa de ser muito plana e andarmos sempre praticamente paralelo. A cross é muito boa, na minha opinião, e a extreme acho que é excelente mesmo para o público estar a ver e isso tudo. A Águeda teve muita tradição do enduro e então acho que é uma zona onde temos muitos importadores, como a Cross Pro, a Sociedade Comercial do Voga, a CFL, a HP com a Kenny, e é muito importante as corridas virem também ao local desses representantes todos, que é sempre importante. João Ribeiro, mais um piloto da classe Elite 1, que esteve também connosco à conversa. Ele estava muito motivado, queria fazer o seu melhor aqui em Águeda. Ele tinha verificado as especiais e, segundo ele, estavam a um nível bastante elevado, mesmo a nível internacional. Refira-se que seria a primeira vez que o piloto corria em Águeda. Sabia, no entanto, que era uma terra com tradição no enduro e, por isso, estava também muito satisfeito. Estou bastante motivado, gostei bastante das especiais, acho que estão engraçadas, são especiais a nível internacional, estão grandes, estão bem desenhadas. Estou com bastante esperanças em fazer um bom resultado, vou dar o meu melhor. Claro que todos aqui andam bem, mas quero fazer o melhor possível. Fico contente de regresso aqui, eu nunca corri cá, mas sei que há tradição das corridas nesta zona. É uma cidade que se vive muito a competição, vive muito o enduro. A organização fez o melhor possível, tem aqui todas as condições para os pilotos, estamos aqui bem instalados, quero dar os parabéns à organização, tenho muitos amigos na organização e acho que estão de parabéns. Na classe Enduro Cup, o vencedor foi João Amado, com quase 1 minuto de vantagem sobre o segundo classificado, Rodrigo Belchior, 56 segundos para ser exato. Enduro Cup, apenas 2 voltas ao percurso. Quanto às senhoras, houve novidades aqui em Águeda, já que pela primeira vez Flávia Rolo conseguiu bater Rita Vieira. 17 minutos de penalização para Rita Vieira, 2 minutos para Flávia Rolo, mas Rita Vieira teve algumas quedas nas especiais e por isso ficou relegada para o segundo posto. No entanto, depois desta prova, a Rita Vieira viria a conseguir o primeiro lugar na classe feminina e terceiro lugar em júniores no Campeonato do Mundo de Bajas em Aragón, e ela vai seguir também para a Hungria para o Campeonato do Mundo de Bajas. Quanto aos pilotos mais experientes, boa prestação aqui em Águeda, apesar de na classe de veteranos, António Oliveira, que é invicto ainda neste campeonato, ou era, ele desistiu logo no final da primeira volta aqui neste percurso devido à tampa da bomba de água que se partiu e por isso o abandono de António Oliveira. Quem ganhou então a classe de veteranos foi Arsénio Miranda, ficou à frente de Albano Mota com mais de 20 segundos. Mais ou menos a mesma diferença no que toca a tempo para a classe de super veteranos. Entre o primeiro e o segundo, venceu Rodolfo Sampaio, à frente de João Saraiva. Dos pilotos mais experientes para os mais verdes, ou pelo menos para a classe verdes, primeiro, João Loureiro, renovou a vitória. Ele ficou a 20 segundos e 6 décimos de João Marabujo. Na classe de verdes 2, Rui Almeida foi o vencedor. Ficou à frente de Gonçalo Gomes por uma larga distância, 1 minuto e 36 segundos. Na classe Open 2, assistiu-se a um grande duelo entre Filipe Sampaio, que corre em beta e que lidera esta classe. Ele que chegou aqui a Águeda invicto, apesar de não continuar. Ele e Diogo Valença, que corre em Xerco, tiveram mesmo uma excelente prestação. Diferença final apenas de 1,7 segundos, favorável a Filipe Sampaio, que poderia ser o vencedor uma vez mais. No entanto, houve muitas penalizações, sobretudo devido aos controles apertados de tempo.
3 minutos de penalização para os 2 primeiros pilotos e apenas 1 minuto de penalização para o piloto Ivo Pinto, que corre em Husqvarna, e por isso Ivo Pinto saiu, enfim, beneficiado com estas penalizações. Foi ele o vencedor aqui em Águeda. Ivo Pinto fez 1 hora, 1 minuto e 19 segundos de tempo total. A 1 minuto e 16 ficou Filipe Sampaio em Beta e 1,7 segundos atrás o piloto Diogo Valença em Xerco. No final, Ivo Pinto considerou a prova muito difícil, um percurso muito técnico, mas desta vez não deixou fugir a vitória, como aconteceu em Castelo Branco. O mais difícil para o piloto vencedor aqui em Águeda foi a zona do Ribeiro, um percurso grande, a exigir muito dos pilotos. Era um percurso lento, com muitas pedras. Foi o mais difícil para o vencedor da classe Open 2. Uma prova difícil, especiais muito compridas, um percurso muito duro, técnico. Foram 7 horas de corrida, foi luta intensa e a vitória fugiu-me em Castelo Branco. Desta vez não podia deixar fugir. Estou muito contente e quero agradecer a toda a gente que me apoiou, meus patrocinadores, e muito obrigado a toda a gente. As penalizações verificadas aqui com o controle apertado de tempo, sobretudo na classe Open e também em particular na categoria Open 1, João Vivas em Suzuki e Carlos Pedrosa em Yamaha foram mesmo desclassificados por falhar em controles horários. Menos penalizado foi João Ortega em KTM e, por isso, com apenas 4 minutos de penalização, acabou por vencer à frente de José Pimenta, que também corre em KTM, e do outro piloto em KTM, Aníbal Botelho e Jorge Leite em TM. Penalizações de 11, 16 e 24 minutos, é de facto muito tempo. O menos penalizado foi João Ortega e, por isso, saiu vencedor aqui em Águeda. O piloto fez um tempo total de 1 hora, 5 minutos e 43 segundos. José Pimenta ficou a mais de 7 minutos e meio. José Pimenta foi o segundo. O terceiro classificado, Aníbal Botelho, ficou a 14 minutos e 19 segundos. E mais longe ainda, Jorge Leite na quarta posição, a 19 minutos e 45 segundos. Influência nítida das penalizações no quadro final de classificações aqui em Águeda. João Ortega foi o menos penalizado e foi ele o vencedor da classe Open 1. Nas classes de Elite, particularmente na Elite 1, havia ainda um piloto invencível e manteve essa invencibilidade também aqui em Águeda. Estamos a falar de Joaquim Rodrigues, que corre em KTM. Ele ficou à frente de João Ribeiro em Honda e de Fábio Pereira em Yamaha na classe Elite 1. Convém dizer que Joaquim Rodrigues foi quinto em termos absolutos e foi o primeiro, claro, da sua categoria, a Elite 1. Ainda nesta Elite, Bruno Santos em Kawasaki penalizou 19 minutos e Mário Patrão acabou mesmo por ser desclassificado por excesso de penalização depois de reparar a sua moto. Fábio Pereira em Yamaha ficou a 2 minutos e meio, pouco mais. O segundo, João Ribeiro em Honda, ficou a 56 segundos. E então, ainda invicto neste campeonato 2014, e já só falta uma prova, dupla em Alcanena. Pois bem, Joaquim Rodrigues, tempo total de 56 minutos 29 segundos para o piloto KTM, que foi quinto em termos absolutos. À frente, só pilotos da Elite 2. Joaquim Rodrigues considerou o percurso duro e bastante apertado, mas muito bem organizado pelo 1001 Motor Clube de Águeda. O calor e o pó foram os principais obstáculos para o piloto vencedor da classe Elite 1. Hoje correu bem, as coisas começaram bem logo desde o início. O percurso estava durinho e apertado, depois teve muito calor e muito pó também, então dificultou um bocado as coisas, mas de resto o percurso estava engraçado, estava bem organizado, e pronto, conseguimos mais uma vitória para toda a equipa KTM, Bate-Equipa, OMX Oficina, e estou bastante contente de mais uma vitória. Luís Correia chegava aqui à Águeda à frente no campeonato absoluto e no campeonato Elite 2, depois da má prestação em Valpaços na jornada anterior, onde não foi além do quinto lugar, com algumas quedas e algumas penalizações à mistura no que toca ao tempo. Aqui, Lorenzo Santolino em Xerco foi o vencedor. O espanhol foi mais rápido que o piloto ribetejano Luís Correia, que corre pela equipa oficial da Beta. Luís Correia, apesar de estar folgadamente à frente, esteve bem atento aos ataques de Gonçalo Reis, que mostrou aqui em Águeda um andamento bem acima da média e tem vindo a evoluir bastante este piloto que corre em KTM. Lorenzo Santolino foi então o vencedor, com 54 minutos e 4 segundos de tempo total. Luís Correia, em termos absolutos, ficou 9 segundos atrás. E depois, em termos absolutos, Gonçalo Reis e Diogo Ventura nos terceiro e quarto lugares.
Diogo Ventura, o piloto de Góis, que vai em setembro participar em mais uma ronda do Campeonato do Mundo a realizar em França, vai tentar dar tudo para conseguir ficar nos 5 melhores da sua classe. Na luta pelo campeonato, e aqui em Águeda, conseguindo o lugar mais baixo do pódio, Gonçalo Reis, piloto da Elite 2, conseguiu um bom andamento. Ele preparou-se bem para esta prova e gostou muito desta jornada em Águeda. O controle era de facto apertado em termos de tempo, ainda assim ele deu os parabéns à organização. As temperaturas na ordem dos 40 graus foi mesmo a parte mais difícil do dia. Gostei muito da corrida, principalmente dos controles e das especiais, estava tudo muito bem organizado. Eu acho que a Águeda está de parabéns pela prova que fez. A principal dificuldade hoje foi mesmo a temperatura, estava 40 graus ali cerca no Pinhal e foi muito difícil isso, mas aqui a prova da Águeda teve uma particularidade, andávamos muito no bosque e isso ajudou-nos bastante. Tirando aqui só a parte final, que andávamos mais ao ar livre e apanhar com o sol, mas tirando o calor, acho que foi uma prova espetacular. Se chovesse, ia ser uma prova bastante dura. Lorenzo Santolino, o espanhol que corre em Xerco, tem vindo a destacar-se no campeonato português. Teve um bom segundo lugar em Castelo Branco, venceu em Valpaços e voltou a vencer aqui em Águeda. O piloto tem vindo a evoluir bastante, não só aqui no campeonato português. Refira-se que em 2010 foi campeão do mundo júnior e campeão do mundo júnior por equipas e também já foi campeão em Espanha na classe Elite 1. Ele venceu aqui mais uma prova no campeonato português. Para o piloto este foi um bom percurso. Os pilotos portugueses são bastante fortes na sua opinião, alguns deles mesmo a nível mundial. Quanto a diferenças entre o campeonato espanhol e o português, o nosso percurso tem mais pedras e o piso mais duro. No entanto, as especiais são muito idênticas. Lorenzo Santolino, que faz o campeonato português para ganhar rodagem para o Mundial, que é o seu grande objetivo. Es una buena carrera, me ha gustado mucho, ha habido mucha competencia con los pilotos de aquí del Nacional Portugués, pero bueno, así, estoy contento por haber ganado una victoria más para Serco Portugal y un buen entrenamiento para mí también de cara al Mundial las próximas semanas. Esta foi a penúltima prova do Campeonato Nacional de Enduro 2014. No entanto, há ainda 2 dias de prova pontuáveis. É, digamos, uma jornada dupla que vai acontecer em Alcanena em setembro. Alcanena vai ser então o palco das grandes decisões. Campeonato Nacional de Trial Indoor. O início da edição 2014 aconteceu em Gaia, onde o atual campeão em título, Diogo Vieira, conseguiu a sua primeira vitória. A segunda jornada foi aqui em Esposende, um concelho que pertence ao distrito de Braga e o único desse distrito com ligação ao Oceano Atlântico. São ao todo 16 km de costa protegida, paisagens incríveis e em toda a área envolvente, com monumentos inclusive a essa homenagem ao mar e ao homem, uma cidade que fica marcada por essa ligação ao Oceano Atlântico. Agora, mais com a roda em terra, segundo o Trial Urbano de Esposende, aconteceu num sábado à noite, no Largo dos Bombeiros em Esposende, ambiente noturno que confere uma espetacularidade maior a este Trial Indoor. Este é o momento inicial, a apresentação dos pilotos ao muito público presente no Largo dos Bombeiros.
Os pilotos aproveitam para se recriar com a moto, o que muito agrada ao público presente. Os pilotos enfrentaram 5 zonas de obstáculos artificiais nos 2 sentidos, mais as paralelas, o habitual confronto entre pilotos. 3 das zonas foram concebidas com caixas metálicas de vários formatos. Uma outra zona foi feita com recurso a bobinas de cabos elétricos e a restante teve paletes de madeira. No que toca a vencedores, tinha que ser Diogo Vieira, voltou a vencer, 2 provas, 2 vitórias, também aqui em Esposende. Muito público presente a aplaudir de pé esta vitória de Diogo Vieira. Há entre o público presente um ex-piloto, Pedro Sousa, o antigo piloto campeão de Trial Indoor, esteve também presente nas bancadas. Cá estão os pilotos a estudar os obstáculos e a apurar a melhor forma de os ultrapassar. Não podiam testá-los antes do início da prova e muito menos com a sua moto, e por isso era um momento de estudo e de reflexão. Os pilotos estavam receosos da chuva, que só apareceu na parte final da prova, e ainda bem, já que isso poderia prejudicar a tração da moto nos obstáculos e criar dificuldades acrescidas. As primeiras penalizações surgiram na Zona 4, com as caixas metálicas, onde Diogo Vieira teve aí o primeiro ponto de penalização, mas o seu mais direto concorrente teve 5, por isso veio a beneficiar Diogo Vieira, já que Javier Pinheiro também teve dificuldades nessa zona de caixas metálicas. Seguiram os 2, sempre sem penalizar, até à Zona 10, em bobinas de madeira. Aí sim, Pinheiro teve 5 pontos de penalização e Diogo Vieira não teve. Foi um percalço nas paralelas, já que no frente a frente entre Diogo Vieira e Javier Pinheiro foi ele o vencedor e Vieira somou mais um ponto de penalização. Aqui vemos os mochileiros a limpar os obstáculos molhados pela chuva que vá lá só se fez sentir na parte final da prova. O objetivo, claro, era evitar derrapagens e a baixa tração que os obstáculos molhados podem criar. No que toca aos outros pilotos, luta pelo terceiro lugar, o de pódio, Miguel Rodrigues ganhou a Filipe Paiva nas 2 passagens aos obstáculos. Cá está o mochileiro, sempre muito próximo do piloto. É um apoio fundamental na ultrapassagem de cada obstáculo. O Miguel Rodrigues fez 15 pontos de penalização, Filipe Paiva fez 15, no entanto Rodrigues somou mais 4 pontos nas paralelas, mas conseguiu o último lugar de pódio. O espanhol Mauro Hermelo, esteve no último lugar da classificação, havia só 5 pilotos. Assim, o vencedor foi Diogo Vieira, repetiu o início do campeonato que fez em Gaia, 2 provas, 2 vitórias. Ele corre em Osse, 2 pontos apenas de penalização, aqui em Esposende. Aqui está Diogo Vieira a conseguir mais uma grande ovação do público, depois de fazer mais uma zona sem penalizar. Javier Pinheiro, o espanhol em Gás, fez 10 pontos de penalização. O último lugar de pódio para Miguel Rodrigues, também em Gás, com 26 pontos de penalização. Filipe Paiva foi o 4º em J-Gás e Mauro Hermelo em Ossa foi o 5º e último classificado. Aqui estão os vencedores no pódio de Esposende na segunda jornada do Campeonato Nacional de Trial Indoor. Terceiro lugar para Miguel Rodrigues, que corre em Gás. O segundo foi Javier Pinheiro, o espanhol que também corre em Gás. E o vencedor, segunda jornada, segunda vitória para Diogo Vieira, que pretende este ano revalidar o título. Assim, com estes resultados, Diogo Vieira lidera o campeonato, atrás dele Javier Pinheiro, terceiro é Miguel Rodrigues, o 4º Pablo Chapela e Filipe Paiva é o 5º no Campeonato Nacional de Trial Indoor, que teve aqui em Esposende a sua segunda jornada.